Bom dia, hoje é 13 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouvindo um Podcast numa semana aí, cheirinho de notícia econômica, cheirinho de notícia de negócio. Será que mais alguma empresa vai pedir recuperação judicial nessa semana? É muito provável que sim, tô brincando, não sabemos de nada. Mas, a considerar o histórico das últimas, a situação está um pouco complicada para negócios, não só aqui no Brasil, como no mundo. Vamos continuar acompanhando tudo sobre a South Rock, a operadora das marcas Starbucks e Subway aqui no Brasil, além da situação da WeWork americana que pediu o Chapter 11, ou a recuperação judicial lá dos Estados Unidos. Mas, neste episódio de hoje, a gente não vai falar sobre recuperação judicial, porque chega, né? Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar, primeiramente, sobre a China, sobre como o investimento estrangeiro está despencando por lá, o que cria um novo desafio para a economia do país. A gente também vai falar sobre a agenda da semana, que não inclui aí empresas em situação complicada, mas inclui muitas outras empresas, já que estamos no meio da divulgação dos balanços aqui no Brasil. A gente vai falar ainda sobre como você que está planejando um Réveillon em Dubai, você prepare o seu bolso, porque as coisas estão mais caras por lá. E, por fim, importantíssimo, vamos falar sobre a Swarovski, sabe? Cristalzinho Swarovski? Se você não sabe, você não sei, aí você não sabe. Mas existe uma marca de cristais chamada Swarovski e que está trazendo aí novas apostas para crescer em um cenário desafiador para marcas de luxo. Estamos mudando um pouquinho o disco. Para quem acompanha aqui o podcast desde o início do ano, falamos muito sobre companhias de luxo como a LVMH, que teve aí por um breve período o maior bilionário do mundo, era o CEO, o dono da LVMH, já não é mais. Isso porque as marcas de luxo estão entrando numa fase um pouco mais complicada, como, por exemplo, a Swarovski. E qual a solução dela? As Kardashians, por que não? Fique aqui se você quer escutar sobre tudo aí do mundo econômico, com muita diversão e peripécias, e também comentários aleatórios sobre como, por exemplo, RBD está no Brasil, fazendo um show melhor do que o outro. Todos os meus stories do Instagram se baseiam nisso, pois todos os meus amigos estão em shows do RBD, graças a Deus. E também temos hoje, que no caso domingo que eu tô gravando esse podcast aqui, temos uma confluência de astros no planeta Terra, em que Taylor Swift e Lionel Messi estarão no mesmo território, estão respirando o mesmo ar, porque estão no mesmo país, e estarão respirando o mesmo ar mais próximo ainda, pois boatos da internet que Lionel Messi estará no show da Taylor Swift lá em Buenos Aires. Fora isso tudo aí, caso você queira acompanhar tudo nas redes sociais da Bloomberg Linha, vai seguir a gente, Bloomberg Linha, @Bloomberg Linha Brasil. E vamos às notícias, né, gente? Fazia tempo que eu não fazia uma introdução tão demorada, né? Espero que você tenha ficado comigo aí até o final dessa minha grande tagarelice para a gente finalmente entrar no assunto China. A China está enfrentando dificuldades em atrair de volta investidores estrangeiros, conforme os dados mostram que mais investimentos diretos estão saindo do país do que entrando, sugerindo que as empresas podem estar diversificando suas cadeias de suprimentos para reduzir riscos num famoso aí movimento de nearshoring, em que muitos países estão trazendo as indústrias e fábricas de matérias-primas, de insumos, usando matérias-primas para mais perto, em vez de mandar para a China para produzir os seus equipamentos, carros, geladeiras ou qualquer outra coisa por lá, estão trazendo para perto, como é o caso do México. Os passivos de investimentos direto no balanço de pagamentos da China têm diminuído nos últimos 2 anos. Após atingir um valor quase recorde de mais de 101 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, o indicador enfraqueceu quase todos os trimestres desde então. Ficou negativo em 11,8 bilhões de dólares no período de julho a setembro, marcando a primeira contração desde o início dos registros em 1998. O governo chinês iniciou uma grande campanha nos últimos meses para atrair investimento estrangeiro de volta ao país. Na quarta-feira, o Ministério do Comércio pediu aos governos locais que eliminassem políticas discriminatórias enfrentadas por empresas estrangeiras na tentativa de estabilizar a confiança do investimento. Lembrando também que tivemos aí um escrutínio maior do governo chinês, principalmente em cima de empresas de tecnologia, como, por exemplo, as empresas do bilionário Jack Ma, que por um período até meio que deu uma sumida aí, até que ele foi visto no Japão e agora está de volta à China. E agora muitos grupos de lá estão pedindo para que o governo diminua ou até faça uma espécie de atratividade maior
para que as empresas estrangeiras se sintam seguras de investir novamente no país. Em agosto, o regulador da internet do país se reuniu com executivos de dezenas de empresas internacionais para amenizar as preocupações sobre as novas regras de dados por lá. O governo também se comprometeu a oferecer melhores tratamentos fiscais às empresas no exterior e facilitar a obtenção de vistos. Mas as promessas de Pequim foram consideradas vazias para algumas empresas, com grupos empresariais estrangeiros denunciando vírgula, não é vírgula, é aspas, abre aspas, fadiga de promessas, fecha aspas, diante do ceticismo sobre se há um suporte político significativo. Elas também têm incentivo para repatriar ganhos no exterior devido à grande diferença nas taxas de juros entre a China e os Estados Unidos, o que pode estar impulsionando a buscar retornos mais altos em outros lugares, até porque a China ainda está numa trajetória de queda de juros. Inclusive, na terça-feira, teremos novas decisões do Banco Popular da China sobre a taxa de juros de lá, assim como também dados da indústria e do varejo que vão dar mais aí informações sobre como está a atual economia chinesa. E agora eu vou trazer uma coisa mais útil ainda, porque eu tenho certeza que 92% aqui dos ouvintes do podcast estão considerando passar o ano novo em Dubai, pois têm as condições financeiras para fazê-lo. E se vocês têm, agora talvez seja apenas 89%, porque tá mais caro passar o ano novo em Dubai. Há um ano, Meus vizinhos estão fazendo muito barulho no corredor? Estão fazendo barulho mesmo, menina, vou ter que parar de gravar, porque eu tô fazendo barulho. Acabou o fuzuê do corredor, então vamos voltar aqui. Então, há um ano as pessoas estavam observando o aumento dos preços das casas em Dubai, ao mesmo tempo em que estavam lendo sobre histórias de como seus novos vizinhos, que tinham acabado de se mudar da Rússia, estavam ajudando a impulsionar este mercado imobiliário. Todos se perguntavam quando esta onda de compras vai acabar. Eu era uma pessoa que estava me perguntando isso com certeza. A situação não parecia ter terminado no início deste ano. E, de fato, a Emaar, a maior incorporadora da cidade, disse que os seus principais compradores no primeiro semestre ainda eram cidadãos russos. Mas, durante o verão do Hemisfério Norte, muitos dos principais executivos do setor imobiliário de Dubai começaram a reparar que os russos estavam perdendo posições no ranking dos principais compradores. Há uma série de razões para isso. Mas, só porque a demanda desse grupo está recuando, isso não significa necessariamente que o mercado está desacelerando. Há mais russos vivendo por lá, mas ainda são apenas uma fração da população total. Na verdade, o número de transações em 2023 até o momento ultrapassou o registrado em todo o ano de 2022. O incorporador conseguiu vender 786 casas no valor de 844 milhões de dólares em apenas algumas horas no dia em que as vendas começaram. Você que estava aí procurando um apartamento, essa notícia também é para você. A véspera de Ano Novo em Dubai deve ser mais movimentada e mais cara do que nunca. As reservas de hotéis aumentaram 27% em comparação com o ano passado, de acordo com a empresa imobiliária e de análise de dados CoStar, que analisou os números a partir de 2 de outubro. Pacotes de bebidas, refeições e entretenimento em vários estabelecimentos estão custando milhares de dólares. Mas não é apenas o Ano Novo. A COP28 está lotando os quartos de hotel. A conferência vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro. O fim de semana de 2 de dezembro já é um período geralmente movimentado para os Emirados Árabes Unidos, que comemoram o feriado do Dia Nacional, com um fim de semana de 3 dias que levam ao aquecimento da demanda. Em 30 de outubro, 44% dos hotéis de Dubai já estavam reservados para 1º de dezembro, em comparação com 31% reservados no ano passado. Se você queria ir para Dubai agora, você perdeu aí a sua reserva de hotel. Falando em coisas de luxo, para os meus ouvintes que são luxuosos, o CEO da Swarovski, Alexis Nazart, espera que o crescimento das vendas permaneça relativamente inalterado ou mesmo diminua de 10% em 2022 para um dígito baixo ou médio este ano, em meio a uma desaceleração global no consumo de luxo. Em entrevista à Bloomberg News, antes da inauguração da nova loja principal da empresa em Nova York, Nazart disse que os lucros e o fluxo de caixa devem aumentar, mesmo que a Swarovski mantenha os seus gastos com marketing, sua presença no varejo no nível atual e atualização das lojas em todo o mundo. As marcas globais de luxo, passando por LVMH, Prada e Gucci, estão registrando uma desaceleração ou queda nas vendas, à medida que a inflação crescente e as taxas de juros mais elevadas forçam os consumidores aspirantes a gastar menos em bens discricionários.
A Swarovski, fundada em 1895 por Daniel Swarovski, na Áustria, continua sendo uma empresa familiar, gerando 1,83 bilhão de euros ou 1,96 bilhão de dólares em receitas em 2022. Me pergunto se há um herdeiro disponível e solteiro. Globalmente, possui 6.500 pontos de venda, 1.300 dos quais são boutiques próprias, segundo o Nasdaq. Historicamente, a empresa é mais conhecida por suas joias de cristal lapidado e estatuetas colecionáveis e preços mais acessíveis. Brincos básicos custam $65 o par. Ele disse que as vendas nos Estados Unidos e na China cresceram 6% no acumulado do ano, enquanto os mercados de língua alemã registraram desempenhos muito fortes. Outros mercados, como a Coreia do Sul e o Reino Unido, ficaram estáveis. A América Latina foi esquecida no churrasco. Isso aumenta os riscos para a emblemática loja de Nova York, na mais famosa zona comercial de luxo dos Estados Unidos, que faz parte de uma estratégia mais ampla de moldar a Swarovski nas mentes dos residentes dos centros urbanos mais importantes do mundo. O Nasdaq é o primeiro CEO da Swarovski vindo de fora da família fundadora. A empresa passou pela sua maior reformulação depois que o seu antecessor, Robert Buschbauer, obteve aprovação para reduzir a força de trabalho e focar novamente em joias com margens mais altas, contra a vontade de alguns outros membros da família. Fofoca. Os compradores de hoje são cada vez mais direcionados para linhas de produtos mais complexas e lucrativas, como a escultura de $20 mil transformada em souvenir de Nova York, ou a pulseira de tênis. O que é uma pulseira de tênis? Com diamantes cultivados em laboratório, no valor de $6.800. Para uma empresa que vende presentes e acessórios de cristal com cortes complexos e coloridos, a marca é a chave para o sucesso. Tendo trabalhado anteriormente em cargos sêniores de marketing e gestão de empresas, como a cervejaria Heineken, Nazard dirigiu a empresa de pesquisa de mercado Kantar por 4 meses antes de deixar o cargo em 2021. Eu também queria informar a todos que eu estou atrasada para um jantar, que eu tinha combinado a um determinado horário e eu estou 5 minutos após o horário combinado gravando o podcast na minha bela residência. Então fica aqui, pedir desculpas para minha amiga. Eu vou mandar esse podcast para ela amanhã. E aí ela saberá que eu estava pensando nela neste momento. E antes de acabarmos o podcast, vamos para a agenda do dia? Pois é muito importante. Eu poderia ir embora para o meu jantar agora, mas não. Preciso falar para vocês que essa semana teremos o IBCBR de setembro. IBCBR é uma prévia do PIB, que é calculada pelo Banco Central. Ela é importante para a gente saber como que está a situação econômica do país. É uma estimativa mediana dos economistas. A estimativa mediana dos economistas, consultadas pelo editor da Bloomberg News, Josué Leonel, é de uma leve alta de 0,10%, após uma queda de 0,8% em agosto. 2 dias antes, já que o IBCBR vai ser na quinta-feira, né? Eu li a notícia toda do contrário. O IBCBR será na quinta-feira, 2 dias antes sai o indicador de volume de serviços. E também teremos indicador de inflação dos Estados Unidos, o CPI, famoso indicador ao consumidor dos Estados Unidos de outubro, que deve vir com uma alta de 0,1% na comparação mensal e um núcleo de 0,3%. Por fim, teremos também divulgação de balanços por aqui no Brasil. Os frigoríficos JBS, BRF e Marfrig, assim como Magazine Luiza, CSN e Cosan, são entre as companhias que divulgam resultados na segunda-feira, em uma semana que encerra aí a temporada de balanços. O Nubank vai ser o destaque da terça-feira entre os números do setor financeiro. Já a nossa querida Americanas adiou para 13 de novembro a publicação do seu desempenho de 2022. E teremos feriado no dia 15, hein? Importantíssimo, importantíssimo. Então é isso, meu pessoal, acabou o episódio. Vou ler aqui rapidamente os comentários para você que está chegando hoje e não sabe deste grande quadro que temos aqui no podcast. Quando você está no seu tocador do Spotify, você pode rolar até o final do episódio, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e tudo isso aí. E lá no final você tem uma caixinha que você pode deixar as suas sugestões, as suas perguntas, os seus temas sugeridos, as suas dúvidas. Se você tiver uma reclamação, aí você pode evitar escrever. Mentira, tô brincando, se você tiver uma reclamação também, isso aqui é pode saber para todo mundo. Vamos ler então. O André Brito diz para Isabela Fleischmann, que é outra apresentadora aqui do nosso podcast, diz parabéns pelo programa, temas importantes, várias palminhas aplaudindo. O Gabriel Silva diz, Netflix está ficando mais cara e Amazon Prime também. E agora com propaganda, aí me poupe, né? Ainda bem que não pago essas plataformas. Gabriel, você faz o quê? Se tu não paga nem Netflix nem Amazon? Tu lê? Que tal qual os maias faziam e os incas? Os pessoas de 1983, tô brincando, tá? Inclusive tô lendo um livro. Incrível, gente. A tela não mexe.
A Tamires diz que adorou, não conhecia esse podcast, conteúdo muito bom. Obrigada, Tamires. Obrigada. E o Lucão Cabral diz que muito obrigada, Tia Isa. Agora, toda vez que eu ouvir o nome de Walt Disney, vou ficar pensando com o Walt Disney na cabeça. De fato, a Isabela só fala Walt Disney quando ela se refere a Walt Disney. Muita boa segunda-feira pra você, uma grande semana, e a gente se vê algum dia aí, porque a gente nunca sabe quando que eu vou gravar, quando que a Isa vai gravar, quando que o Fantasminha vai gravar, a gente nunca sabe. Mais um beijo, até mais. Tô atrasada!